Olá, galerinha! Estamos aqui hoje para mais uma aula de história, onde nós vamos falar hoje sobre outras formas de viver e conviver. Especificamente, nós vamos falar sobre a cultura, tá bom? Vamos entender um pouquinho aí da cultura e da cultura indígena, tranquilo? Então, vamos lá. Então, a gente vai entender primeiro o conceito, o que é cultura. É tudo aquilo que inclui o conhecimento, a arte, as crenças, a lei, a moral, os costumes e todos os hábitos e aptidões adquiridas pelo ser humano. Então, a cultura, galera, em cada estado, cada país vai ter a sua. Mas nós temos que saber que o quê? Nós temos que respeitar a cultura de cada um. Cada um vive de um modo, cada um tem a sua vestimenta, cada um tem a sua alimentação. E aí nós vamos entender um pouquinho sobre a cultura indígena hoje, que muitas coisas da cultura indígena fazem parte hoje da nossa cultura, tá bom? Então vamos lá. Então a cultura indígena, olha lá. Na cultura material desses índios, destaca-se a confecção da arte plumária e da pintura corporal. Tem muitas tribos, tem muitos índios que eles vivem como? Pinta o corpo, eles não têm vestimenta, eles pintam o seu corpo e usam aquelas plumas para tampar. E nós não temos essa cultura, né? Nós temos a cultura de andar de roupa, mas por isso nós não vamos respeitar a cultura deles? Não, é a cultura deles, né? Eles constroem as suas habitações de madeira, palha, que são chamadas de oca, onde podem viver uma ou mais famílias. O líder guerreiro é um cacique, enquanto o chefe espiritual é um pajé. É diferente da nossa cultura? Sim, porque nós não moramos em casa de madeira e palha, nós moramos em casa, né, construída de areia, tijolo, cimento, né? Nós moramos também com uma família só às vezes, né? Tem pessoas que moram com mais famílias que fazem parte ali. Mas nós temos o costume de morar uma família só. E aí essa questão do líder, né? Que eles têm lá que é o chefe, que o espiritual deles é o pajé. Nós temos aí padre, pastores, né? Então é uma outra cultura, tá bom? Inúmeros alimentos consumidos pelos nativos são hoje levados às mesas de todo o mundo. E principalmente a nossa. Tá bom? Então nós vamos entender um pouquinho sobre essa alimentação da cultura indígena e vocês vão entender por que ela faz parte hoje também da nossa cultura. Então vamos lá, olha só, a gente tem a alimentação indígena, então vamos falar um pouquinho aqui desse primeiro item. Então nós temos a mandioca. Todo mundo já comeu mandioca, né? Frita, com manteiga, é uma delícia. Só que a mandioca, ela é uma da cultura indígena e olha lá, ó, no início da colonização, ela era chamada de pão da terra, devido à sua importância e abundância. Então, às vezes, a gente tem uma alimentação ali que a gente não sabe de onde ela veio. Então, a mandioca, ela faz parte da cultura indígena, tá bom? Aí é que a gente tem outro item aqui que todos nós comemos e gostamos muito, né? Ou assado, ou também cozido, com uma manteiguinha em cima, fica muito bom. Então, olha só, ele foi cultivado na América e existem inúmeros tipos cultivados. Então, o milho também, ele faz parte da cultura indígena. Tranquilo, galera? E aqui nós temos o abacaxi. O abacaxi, para nós, tem várias formas de ser feito, né? Sobremesa, chupar ele natural assim, com açúcar por cima, canela, assado. Então a gente faz de várias formas o abacaxi. Mas olha lá na cultura indígena, para que eles usam? Olha lá. Eles usavam para curar feridas e também para fazer bebidas fermentadas. Nós nunca colocamos abacaxi numa ferida, né, galerinha? Que eu acho que deve arder bastante. Mas a cultura indígena já usa, tá bom? Então eles usam o abacaxi para essa parte. Vamos lá. Aqui nós temos esse outro item aqui que é o amendoim. Também acho que todo mundo aí gosta de um amendoinzinho, né? Torrado ou natural. E olha lá, ó, ele é original do Brasil. Seu consumo hoje se espalhou pelo mundo inteiro e ele era cultivado e colhido pelas índias para grandes cerimônias. Então, quando eles iam fazer ali na tribo deles uma grande cerimônia, como por exemplo um casamento, eles serviam aos seus convidados amendoim, tá bom? E aqui a gente tem essa fruta também que é muito gostosa, que é o caju. Então o caju, olha lá, ó, ele foi muito cultivado e utilizado pelos índios para a fabricação do cauim, que é uma bebida fermentada e que foi muito apreciada pelos europeus. Então a cultura indígena, ela usa o caju para fazer aí essa bebida fermentada, que fez muito sucesso e foi muito apreciada aí pelos europeus, tá bom?
Aí o que a gente tem que entender? Cada tribo tem suas preferências. Porém, galerinha, o milho e a mandioca são usadas na maioria das aldeias. Então, o milho e a mandioca é um tipo de alimento que circula por várias aldeias indígenas, tá bom? Aí nós vamos estudar aqui sobre a tribo Apurinã, que é uma tribo que tem lá no nosso livro, né? E a gente vai entender um pouquinho aí sobre essa tribo. Então, olha lá. Os Apurinãs, que se autodenominavam Pompucari, são um povo indígena brasileiro. Os Apurinã habitavam em sua maioria no Vale do Rio Purus, lá no Amazonas, tá bom? Então essa tribo, ela é lá do Amazonas, tá bom? E aí nós vamos entender aí a sua alimentação, olha só. Nós temos a farinha de mandioca, que faz parte da alimentação dessa tribo. Nós temos a caiçuma, que é uma bebida alcoólica que eles fazem através da mandioca, tá bom? Temos o beiju, que também faz parte da nossa alimentação beiju, né? E o peixe com farinha também, que era uma comida muito típica dessa tribo, tá bom? Então, nós vamos falar aqui, galerinha, sobre a comida, né? A alimentação típica dessa tribo. Então, olha lá, nós temos a farinha, né? Que é feita da mandioca. Nós temos o caiçuma, que é uma bebida fermentada feita através da mandioca. Temos o beiju, que também é feito através da farinha, né, da mandioca, e o peixe com farinha, que era uma alimentação deles, né, da cultura deles, é o que eles comem. Mas daqui, ó, nós podemos ter 3 tipos de alimentos que fazem parte também da nossa cultura, né, daqui da nossa alimentação, tá bom? Vamos lá. Aqui tem a tribo Gavião Parcategê. Nessa tribo, os índios se alimentavam principalmente da caça e da pesca. A denominação deles vem das penas de gavião, que eram usadas nas pontas de suas flechas. Então, eles têm essa tribo de tribo gavião devido a essas penas de gavião que eles usavam aí nas suas flechas, tá bom? Vamos ver um pouquinho sobre a alimentação deles. Então, como eles se alimentavam mais da caça e da pesca, eles consumiam muito a carne de tatu, de tamanduá, do veado, da vaca. Também tinha algumas outras alimentações como cenoura, milho, açaí e manga. Dessa alimentação, o que a gente também consome? O que faz parte da nossa alimentação, né? Nós comemos a carne de vaca, mas nós não temos muito hábito de comer a carne de tatu, tamanduá, veado, né? Nós não temos esse costume, nós comemos mais o quê? A carne de vaca, né? E esses outros alimentos aqui nós consumimos também, ó, o açaí, cenoura, o milho e a manga. Então também fazem parte aí da nossa alimentação, tranquilo? E aí a gente entra na tribo Guarani, tá bom? Os índios Guarani, eles formam o maior povo em quantidade de indivíduos a viver no Brasil. O nome Guarani, galerinha, significa pessoa, tá? E hoje esse povo habita 9 estados brasileiros, além da Argentina, da Bolívia e do Paraguai. E somente no Brasil há pelo menos 51 mil indígenas da tribo Guarani, tá bom? Vamos lá. E a alimentação deles, olha só. Daqui nós podemos tirar algumas coisas, olha só, o mel. Faz parte da alimentação deles, mas nós também consumimos o mel, certo? O milho também, brotos. A gente não tem muito hábito de comer brotos, né? Mas já faz parte da alimentação deles. Insetos também nós não comemos, né? Mas faz parte lá da alimentação deles. Batata nós comemos. Aí nós também comemos caça. Nós só comemos a carne, né? Da vaca ali. E a pesca. Também nós comemos peixe, né? Esse tipo de alimentação também nós consumimos. Mas o que tem de diferente na alimentação deles? Os insetos e os brotos. O resto a gente também consome, né? Vamos lá. E aí, galerinha, olha só. Assim como os povos indígenas que trabalham para retirar da terra o que comer, é por meio do trabalho que nós mantemos a nossa vida, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.